E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira, em vídeo aqui no YouTube ou em áudio nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, tem aquele recadinho, aquele convitinho para você conhecer ultimatodobacon.com, nosso site com matérias, reviews, guias, todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, quadrinhos, séries e muito mais. Tem também aquela outra chamadinha que a gente deixa aqui para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá. Quero chamar o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza, para conversar com o nosso convidado. Salve, Lucas, como é que você tá, parceiro? Tudo certo? Grande Alexandre, cara, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez para a gente falar do tema que a gente tanto ama aqui no Sobrecapa, no Ultimato do Bacon, que são as HQs, né? E hoje a gente vai ter o prazer e a honra, cara, de conversar com uma editora que está fazendo um trabalho incrível aí no mercado, né? O pessoal que está acompanhando aí os lançamentos, a editora que trouxe para a gente aí o Colecionador do Topi, trouxe para a gente o Kraken, trouxe para a gente Torpedo, Ernie Pike. Então é uma editora que só tá com um catálogo incrível e vai ser bacana demais ouvir como eles montam esse catálogo, como é que eles pensam no negócio e a gente se entrar um pouquinho mais aí nesse mundo dos bastidores das HQs. Então tenho o prazer de chamar aí para bater papo com a gente o Rodrigo Rosa, da editora Figura. Rodrigo, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Olá, tudo bom, meus queridos? Que legal, muito obrigado pelo convite. E vamos conversar, então, falar um pouco da história da Figura, de planos, enfim. É muito legal sempre estar em conversa com o pessoal. Rodrigo, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Um grande abraço para a Ivete, que também faz sempre parte das comunicações da editora, né? Vocês dois estão sempre carregando a editora, né, de uma forma muito pessoal, que eu, como leitor e como cliente, acho que faz a diferença. A gente poder identificar pessoas por trás das editoras, eu acho que faz muita diferença no relacionamento com o cliente final, né? Então, primeiro de tudo, mandar esse abraço. E eu já quero fazer uma primeira pergunta, porque a gente está começando sempre com esse tipo de pergunta para saber como você chegou aos quadrinhos, como você chegou a essa ideia de falar, vou montar uma editora. Conta um pouquinho para a gente desse percurso de sair de leitor de quadrinhos e como você chegou aos quadrinhos, né? A tua trajetória até ser o proprietário da editora Figura. Pois então, bom, tá em uma grande trajetória aí, porque eu faço parte de uma geração que ainda muito normalmente tinha acesso aos quadrinhos já desde muito cedo, né, da infância, né? O gibi tinha primeiro tinha uma quantidade incrível de títulos, que eu me lembro da minha infância, e era uma coisa muito presente na nossa vida, né? Não tinha toda essa coisa de streaming com um monte de canais de televisão, tudo. Televisão que a gente tinha desenho animado que passava na TV aberta, então o quadrinho também tinha uma coisa assim muito forte no meio da minha geração. Assim. Comecei muito cedo lendo história em quadrinho, mesmo antes de saber ler, pedia para meus pais, meus avós lerem para mim, e gostei desde muito cedo de Marvel, de coisas assim. Né? Me lembro especialmente de Incrível Hulk dos anos 70, Quarteto Fantástico, depois toda aquela geração Stan Lee com John Buscema, sabe? Todas essas coisas me marcaram muito, né? E com isso fui desenhando, já fui mostrando um certo talento para desenhar também, né? Sempre fui daquele aluno da sala assim, que fazia os temas de artes da classe inteira, assim, né? E gostei muito disso. Fui amadurecendo, fui me aproximando de pessoas. Meu pai também era desenhista publicitário, então ele conhecia muita gente, me apresentou para muita gente nessa área do desenho, assim, que foram me apresentando para outros quadrinhos, né? Quadrinhos daí já de adolescência, começar a chegar no quadrinho europeu. Aí também deu uma coincidência de ser uma época em que no Brasil começaram a sair revistas como Animal, por exemplo, não é? Onde tinha todo esse quadrinho, né, de ponta da Europa, principalmente, do underground e tudo. E, enfim, acabei me tornando um profissional do desenho, como ilustrador e quadrinista. Né? Já tenho aí vários e vários livros com diversas editoras, né, do Brasil.
E a figura vai, então, no final desse processo, já depois de muitos anos já trabalhando como ilustrador, entrou no processo de conhecer de uma maneira mais ampla todo o processo de edição de um livro, né? Não fazer só parte de uma ponta, que era a ilustração. Então, eu fui fazer um curso em 2011, final de 2011, em Barcelona, que era de edição literária mesmo, todo o processo editorial, né, um curso de mestrado. E lá conheci a Ivete, né, Ivete Giraldo, ela é colombiana, ela também já tinha uma experiência em edição, mas daí mais na área do texto, mesmo da edição de texto. E aí nos conhecemos, começamos a nos relacionar, e aí por 2014, a gente já estava vivendo em Medellín, que era na cidade dela, começou a se maturar essa ideia de fazer uma editora. E veio essa ideia de fazer uma editora muito ligada com o quadrinho, com a ilustração, né, onde a arte, principalmente, fosse uma coisa muito central na editora, né? E em 2016, então, nasce a figura como o Sérgio Top, o primeiro livro, nosso Charasdê do Sérgio Top, que é toda uma carta, eu acho, de apresentação, de intenções da editora, né? Porque o Sérgio Top tem isso, ele faz uma história em quadrinho, mas tem muito cara de ilustração também, e ao mesmo tempo tem esse desenho que chama tanta atenção, né? Quer dizer, a arte está na frente de qualquer outra coisa, e mais ou menos tem sido a linha da figura. Rodrigo, sensacional. Você começou a entrar num tópico que eu acho que é de interesse de todo mundo que está acompanhando a figura, e acho que eu tenho que começar já agradecendo vocês, porque a gente está no momento ímpar, né, dos quadrinhos como um todo aqui no Brasil, e a gente tem tido a oportunidade de ter acesso a obras que a gente não tinha com facilidade, né? Então, o próprio Sérgio Top, posso falar com muita tranquilidade, é um autor incrível que eu conheci através do trabalho de vocês, porque a gente realmente não tinha acesso a esse material, e hoje acho que é um nome aí que todo mundo que está acompanhando o quadrinho fala com tranquilidade, e eu sempre brinco, né? Se eu voltar 15 anos no tempo, aqui, pelo menos no Brasil, não era assim. Tinham pouquíssimas pessoas que falavam sobre o nome desse grande mestre, porque a gente não tinha realmente acesso às obras, então a gente sabe que isso acaba dificultando bastante até conhecer. E você explicou um pouquinho, né? E a gente sabe que recentemente vocês anunciaram uma coleção onde vocês vão trabalhar um pouco mais as obras. E eu queria te ouvir um pouco para entender como é que vai ser essa coleção. Vocês já lançaram um monte de coisa legal. Eu acho que de tudo que eu li que vocês lançaram do Top, o Colecionador é sem dúvida, acho que é a obra principal, né? E eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês estão pensando nessa coleção, como é que vocês vão fazer e etc. Né? Vou confessar para você, cara, que tem uma obra que vocês lançaram que é a minha favorita, que é o Kraken, né? Acho que depois quero até falar um pouquinho, são obras completamente diferentes, né? Não dá nem pra gente comparar, mas o Kraken, ele dialogou muito, né? Acho que tem algumas questões que ele levanta ali que são muito legais, e eu te confesso que de tudo que vocês lançaram, é a minha obra favorita até aqui. Mas eu queria te ouvir falar um pouquinho primeiro dessa coleção do Topi, que eu acho que tá todo mundo empolgado com ela aí, né? Que legal, cara. Não, certo, ótimo. Mas eu queria também fazer uma observação que é muito legal esse retorno teu sobre o Kraken, né? Porque o Kraken foi um livro que é dos nossos livros mais lado B, pode-se dizer, de uma certa maneira, assim, né? Ainda que seja de dois grandes autores, como o Segura e o Bernet, né? Muito conhecidos no mercado europeu e também aqui no Brasil, principalmente lá uma coisa mais dos anos 90, assim. Mas foi um livro que a gente teve uma certa dificuldade de lançar no princípio. A nossa primeira campanha que a gente fez de pré-venda do Kraken, ela não fechou, né? A gente chegou a 80%, e ainda assim a gente insistiu depois, e hoje é dos livros que a gente tem um retorno muito legal, assim como o teu, né? De muito leitor dizendo que se surpreendeu muito com a obra, e isso aí é o máximo, né? Eu acho que surpreender as pessoas, assim, com uma coisa nova que a gente já gostava faz muito tempo, assim, é muito legal. A coleção do Top é o seguinte, a gente já anunciou, por enquanto, 5 livros, não é? Esses 5 livros, mais ou menos, eles seguem um pensamento da coleção que, principalmente, ficou muito popular nos Estados Unidos, né? Chegou muito, aqui a gente ouviu falar muito através da coleção da Magnetic Press,
ainda que não seja a primeira editora que fez essa curadoria mais ou menos por assuntos da obra do Top, né? Que é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer. Então, vai ter um volume, vai ser dedicado a histórias passadas na América do Norte, um volume vai ser de histórias passadas na América Latina, outro é sobre lendas celtas e lendas europeias, mais ou menos. Enfim, eles vão dividindo mais ou menos assim por assuntos, não é? Para tentar colocar vários livros do Top dentro de um encadernado só, né? Dentro de um volume só. Então é isso, assim, no geral, cada livro vai ter aí uns três ou quatro obras diferentes do Sérgio Top, não é? Mas ainda as coisas assim estão muito amadurecendo na nossa cabeça. Assim. A gente, por exemplo, não sabe ainda definir, até porque não conseguimos parar para pensar mesmo nisso, né? Tem essa coisa de editor ser pequena, a gente acumula um monte de coisa para fazer e sempre tem uma coisa mais urgente, então a gente vai realmente definindo, afinando as coisas mais próximo do momento que elas vão realmente acontecer, né? Essa coleção do Top, a ideia é que ela comece no início do ano que vem, né? Ainda no primeiro trimestre, provavelmente fevereiro, ou no máximo março, mas a gente quer tentar fazer em fevereiro, tirar o mês de janeiro para fazer umas férias, né? E é isso, ela deve dar uns 2 anos, mais ou menos, a gente está pensando em fazer uma assinatura também, vamos ver da viabilidade, se isso vai ser viável dentro da nossa estrutura também, logística aqui da editora, né? Como falo, nós somos muito poucas pessoas, né? E, enfim, e a gente está muito, muito afim de ver isso acontecer de uma vez, né? Porque o Sérgio Top é um autor que a gente tem muito orgulho de ter sido nosso primeiro autor, de como você falou, né? Também de ter apresentado ele para toda uma nova geração, apesar de ser um autor que é impossível você não falar nele se você for falar em quadrinho europeu e principalmente na escola italiana, que é muito importante dentro do quadrinho europeu, né? Sérgio Top é dos grandes nomes a serem citados sempre. Então a gente está muito empolgado com isso tudo e esperamos aí que essa coleção realmente, creio que vai ser muito bem recebida. Pô, legal demais, Rodrigo. Eu fico feliz porque, como eu te falei, é um acesso que vocês estão dando importante a esse tipo de material que, infelizmente, não via a luz do dia pelo menos aqui no Brasil, com tanta frequência quanto deveria. E agora a gente falar de ter uma coleção, né? Acho que todo mundo aí que leu as edições que vocês lançaram já ficou com água na boca tremenda e agora é hora da gente realmente mergulhar e pegar tudo aí. Eu acho bacana demais. Alexandre, se você me permitir, cara, eu vou aproveitar a empolgação do Rodrigo para falar do Kraken, cara, que eu acho que foi uma das maiores surpresas que eu tive, porque eu comprei ele de maneira despretensiosa, né? Eu sou fã de ficção científica. Eu estava dentro de uma comic shop aqui no Rio, a Lázaros, e aí encontrei a obra, virei. Cara, a arte é belíssima, né? Acho que não tem muito o que falar. E parecia muito, muito interessante a pegada. Eu falei, bom, vamos arriscar, porque eu acho que vale a pena. Na pior das hipóteses, tendo em vista o que sai no mainstream hoje, na pior das hipóteses, eu vou ter um quadrinho bacana ali nas mãos e vai passar longe de bater arrependimento. E, cara, eu me lembro de muitas histórias ali no meio, mas tem uma, eu vou evitar dar spoiler e até depois passar a bola para você contar um pouco para a gente aí da tua fascinação com essa obra, porque tem uma em especial em que ele trata ali da relação, para quem nunca leu, né, gente, é uma história que se passa numa cidade do futuro, num esgoto, e tem um monstro, né, o monstro é o nosso plano de fundo ali, na verdade, né, e tem um monstro e tem o pessoal que corre atrás desse monstro, que tem que manter esse monstro sob controle de alguma forma. E tem uma história em especial que a gente fala de uma mulher que desce ao esgoto, né? Também uma policial, vamos facilitar e chamar dessa forma, e a gente começa a ver que tem uma trama ali rolando que está muito mais ligada à corrupção do que qualquer outra coisa, e ela tem um final assim que eu, pelo menos, tive que dar uma parada ali, eu terminei e falei, tá, deixa a HQ aqui de lado, era um sábado, eu falei, deixa eu já aproveitar pegar uma cerveja ali, deixa eu dar uma refletida e daqui a uns 15 minutos eu retomo a leitura, porque eu não vi aquela vindo, né? Então foi bem diferente, assim, é uma pegada que, vocês comentam isso,
mas é uma pegada que ela usa toda essa ideia de plano de fundo, mas ela brinca muito com a ganância do ser humano, com passar a perna, né, e etc. E, cara, é uma obra fascinante. Eu queria ouvir um pouquinho aí como é que vocês chegaram para lançar uma obra dessa, que, como você falou, é pouquíssimo falado. Eu, honestamente, não tinha nunca ouvido nem ninguém comentar sobre, e foi uma grata surpresa. Pois, legal, cara. Lucas, assim, o Kraken, esse quadrinho, ele faz parte de uma época da minha vida em que eu estava descobrindo muitos esses quadrinhos europeus, não é? Que nem eu falei, tinha a revista Animal, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu acho que ela começa a ser publicada Animal, cara, início, final dos anos 80, uma coisa assim. Então, toda essa geração do quadrinho dos anos 80 da Europa me marcou muito, e em especial o Jordi Bernet, que é o desenhista do Kraken, né? Ele é um dos grandes referenciais para mim, assim, como desenhista de quadrinho, né? Eu, sem dúvida, dos 3 desenhistas que mais me influenciaram, assim, eu fui muito marcado pelo trabalho dele, né? Inclusive aqui, ó, aquele quadro que está aqui na parede, aqui, isso aqui é um original do Jordi Bernet que ele fez para a nossa campanha do Torpedo, e daí ele nos mandou agora, né, assinado para a gente. Então, a gente é muito fã dele, eu sou muito fã dele, eu bebi, assim, compulsivamente da obra do Bernet, não é? E o Kraken apareceu nesse meio, eu não me lembro exatamente se eu comprei alguma revista espanhola que chegava em Porto Alegre, assim, raramente, daí tinha essa história lá, e depois eu fui atrás de outras. Essa história que tu comenta foi das primeiras que eu li, inclusive eu consegui um exemplar da Metropol, que era a revista onde saíam essas histórias, né? Era uma revista que tinham vários autores, onde estava o Bernet e o Seguri, e todas elas eram histórias que se passavam dentro da cidade de Metropol, né? Que não é uma cidade do futuro, é mais uma cidade fictícia, né? Ela não tem um tempo exatamente em que está acontecendo, né? E eu sempre fiquei muito impactado por essa história, assim, porque ela tem essa coisa, né? Ela é um negócio meio desses filmes de suspense, né, noir, assim, misturado com ficção científica, trash, né, por causa do monstro. O monstro é uma grande metáfora da maldade das pessoas, né, da maldade dos homens, assim. Acho fascinante o trabalho até hoje. Sei que é um trabalho pesado, não é? Ele é às vezes difícil de ler mesmo. E a nossa edição tem uma peculiaridade que ficou muito legal, que é a única edição no mundo onde a gente recuperou aqueles textos que tem entre os quadrinhos, que é o Antônio Seguro escrevendo sobre quais foram as fontes de inspiração deles, o que ele estava pensando, de onde é que ele tirava as histórias, né? E que deu um sabor todo especial para a edição, né? É a única edição do mundo que compila toda a obra que recuperou esses textos, que a gente achou assim meio que sem querer, pesquisando na internet, a gente achou esses textos, eles nos liberaram lá. Então, eu acho que deu realmente uma riqueza, né, toda muito legal para a edição, não só esses textos, mas também aquele texto que a gente faz no final, explicando todo o movimento que teve na Espanha, do quadrinho espanhol desse final dos anos 70, com a abertura cultural do país, né, com o final do franquismo, tudo, e como isso acabou gerando essa geração de um quadrinho que é super punk mesmo, né, super, assim, os caras saem chutando tudo, não queriam nem saber mesmo. Então, é uma edição que a gente tem muito orgulho de ter apresentado para o pessoal aí, e tá aí, vai vendendo, por exemplo, tão bem quanto o Torpedo, né, que é um trabalho muito mais conhecido do Bernet, né? Então, só alegria mesmo. No mesmo dia que eu comprei essa HQ, eu comprei o Mortcinder também, de vocês, só que aí outra pegada completamente diferente, mas que também me levou a querer conhecer mais de toda a obra do Brecha, né? E a gente ali, do Alberto Brecha, a gente pegar ali uma outra vertente. Cara, também é uma outra obra assim incrível de falar que vocês me proporcionaram um final de semana bem animado, que foram 2 obras que eu peguei ali que me deixaram bem fascinado e, de novo, não conhecia, não tinha ouvido falar, então foi aquela surpresa mesmo aí, só para fazer esse comentário. Antes da gente passar para o Mortcinder, porque eu tenho uma pergunta de Mortcinder, e acho que o Lucas o Lucas conferiu a obra, então eu acho que ele até tem mais coisa para falar, mas eu queria manter a pergunta em Jordi Bernet, e falar um pouquinho do Torpedo. E alinhar isso junto com as escolhas de títulos que a figura publica.
porque eu ainda não recebi o Torpedo, porque eu peguei o combo do primeiro Completo. volume de um 2 e o 3. Legal. Então eu tô aguardando vir a venda do 2 e o 3, então não li. Mas a gente dá uma pesquisadinha, a gente tenta se inteirar do que fala a HQ. E uma coisa que é interessante é que, principalmente o primeiro volume, ele tem uma situação muito de época, né, em relação ao personagem, né? Então, muitas coisas ali estão datadas de uma certa forma, e para um leitor desavisado, ela pode soar, sei lá, politicamente incorreto ao extremo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da escolha desse título, por que trazer o título, da importância dele e de como está andando o Torpedo e prazo de lançamento do 2 e do 3, esse tipo de coisa. Certo. Então, o Torpedo, eu acho assim, eu vou discordar de ti, eu não acho que a obra em si esteja datada, né? Ainda que, claro, ela é uma obra do seu tempo, né? O que eu poderia dizer sobre isso de ser do seu tempo? Era um tipo de quadrinho primeiro, eram histórias curtas, porque todas essas histórias saíam em revistas primeiro, né, mensais, esse era o padrão editorial de toda a Europa, basicamente, e histórias em revistas mensais que tinham várias pequenas histórias, né, de 7, 10 páginas, e depois, no final, isso se compilava em um álbum. Né? Então, são essas histórias curtas, né? São os anos 80, né? Quer dizer que é um tempo que várias dessas questões que hoje a gente discute não estavam dadas ainda. Né? É um tempo onde, por exemplo, o quadrinho adulto ele estava muito focado numa ideia básica, central de sexo e violência, pode-se dizer de uma certa maneira. O quadrinho adulto tinha que ter ou ser muito violento, ou, né, ou essa coisa da violência, ou tinha que ter algum apelo sexual. Né? Então, por exemplo, no Torpedo, eles usam e abusam do papel das fêmeas fatais, né, que são tão clássicas numa história de noir, numa história de mafiosos, assim, né? E o Torpedo, eu acho assim, ele realmente abusa desses clichês do gênero noir, do gênero policial, mas a grande inovação dele é que ele não faz nenhuma concessão a querer, de alguma forma, suavizar isso, né? Ele, tipo assim, ele é uma história pesada dentro de um ambiente pesado, com personagens pesados, sabe? E tudo que está relacionado ao Torpedo, as relações dele, está permeado pela violência. Desde o início, assim. Né? Desde o início, depois tem histórias que recuperam a infância dele, então já tem aquela coisa de mafioso italiano, um matando a família do outro, né? E situações de abuso de todo tipo. Então, ele não quer, em nenhum momento, eu acho que essa é a grande característica que ainda mantém o Torpedo muito, muito vivo e muito interessante, é que o roteirista não quis em nenhum momento recuperar o personagem. Né? Ele admite que o personagem é um bandido, que não está nem aí, né? Que ele faz o que tiver que fazer, ele é pago para isso aí, e ele vai passar por cima de homem, de mulher, de criança, por cima, porque ele assim, ele não é um psicopata, mas ele é um sujeito extremamente amoral, assim, sabe? Ele é o que tem que fazer, ele é muito movido por vingança, assim. Então as pessoas, não sei, e principalmente daí hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem uma coisa assim, a gente quer mais ou menos se ver que a obra mais ou menos espelhe coisas que a gente se identifica, né? E o Torpedo ele não quer se identificar com nada e nem quer pregar nada, assim, ele só quer te mostrar uma história real que se passa num meio muito pesado e com pessoas muito pesadas, assim, sabe? E daí, né, a gente sempre deixou muito claro que era isso a obra, não é? Tem coisas, tá, claro, que a gente vai criticar, que a gente também tem uma visão mais crítica, né? Isso aqui envelheceu mal, né? Talvez hoje em dia não se fizesse isso, mas são coisas, né, que você pode criticar dentro de 700 páginas de história em quadrinho, onde a grande maioria das coisas são muito interessantes mesmo, sabe? São histórias muito pungentes, o personagem é muito bem construído, tem histórias brilhantes, um texto muito bom, e o Jordi Pernet também, no auge da carreira dele, né, desenhando como nunca, assim. Então, foi por isso que a gente quis também lançar. Para te ter uma ideia, quem deu mais pilha, né? Por exemplo, falam muito assim, o Torpedo é machista, ele maltrata as mulheres, e é tudo verdade, né?
E tu não vai ver ele ser exatamente sendo punido no final por causa disso, né? Quer dizer, nesse sentido, a obra é muito honesta. E quem quis realmente botou fé e disse, vamos fazer, temos que fazer, e algumas pessoas já estavam nos pedindo, até porque a gente tinha anunciado o Kraken antes, tudo, né? Foi a Ivete, né? A Ivete gosta muito do personagem, né? Apesar de ver isso, sabe? Que é um personagem escroto, claro que é um escroto. Né? O próprio Abulik, que foi quem criou, ele disse assim, não é um cara que eu convidaria para tomar uma cerveja num bar, sabe? Se ele chegasse, né? Bem pelo contrário, sabe? É uma pessoa que a princípio quer manter a distância, mas enfim, é um personagem e ele estava fazendo o que ele mesmo falava, um exercício sobre a maldade, sobre escrever sobre a maldade. Né? E o Alex Toth, que foi o desenho que foi chamado, ele que era um cara mais da antiga, ainda ele queria meio que recuperar o Torpedo, né? E ele chegava num ponto de dizer, não tem essa de recuperar o Torpedo, é um bandido e ele não tá nem aí, sabe? E aceite ele como ele é ou não, né? A gente teve uma ou outra pessoa que chegou, que a gente viu, né? E que disse, olha, não consegui ler, eu achei muito forte, eu disse, bom, sinto muito. Né? Você estava avisado. Eu acho que ninguém que vai entrar. Você só leia, por exemplo, só os textos de contracapa que a gente fala, que a gente coloca ali, a gente diz: olha, é pesado mesmo. Encare ou não encare. Ô, Rodrigo, recentemente alguém estava comentando que numa entrevista o Hélio de la Penha do Cacete Planeta fala, né, do tempo, né, do tempo em que o Cacete Planeta estava no auge ali nos anos 80, que era uma realidade diferente porque o Brasil estava acabando de sair da ditadura militar e tudo mais, e que, na verdade, o intuito era essa de transgressão e de essa potência transgressora era importante e era esse o objetivo. Você acha que por conta da Espanha estar saindo do franquismo ali, tinha o quê? 10 anos, né? O franquismo acabou em 75. Você acha que isso tem relação com o tipo de quadrinho que foi gerado originalmente? Total. Toda a geração da Espanha ali, não só nos quadrinhos, mas no cinema, por exemplo, né, que é quando aparece a turma do Almodóvar ali, que também é uma coisa muito transgressora, na música também, as grandes bandas de rock, eles tinham aquele movimento que era a movida madrilenha, né, então os caras tinham todo um visual muito punk também, muitas dessas bandas, assim. E a coisa deles era desafogar mesmo, né? Era isso, os caras ficaram numa ditadura de 40 anos, eu acho, mais ou menos, né? Se tu for ver, é do final se estabelece antes da Segunda Guerra Mundial, e por 39, 38, né? Que o Franco ganha, né? A Revolução. E vai até o final dos anos 70, sabe? 75, por aí, isso, basicamente 40 anos, né? Então, quando os caras puderam começar a fazer, junta com essa coisa, por exemplo, no quadrinho, que vocês tinham que ter histórias muito curtas, que tinha que ter uma pegada muito direta, tudo, né? Junta a vontade de desenhar, de também essa visão editorial que o quadrinho adulto tem que ter uma certa sexualidade, tudo, né? E acabou gerando esse tipo de quadrinho, muito direto e muito forte. Né? Tem tudo a ver com a situação cultural e política do país. Eu gosto de fazer um comentário, né, Alexandre? A gente vê isso muito atualmente, não só nos filmes que são provenientes aí de HQs, mas nas próprias HQs, parece que tem uma necessidade muito forte de se explicar tudo, né? Então, não, eu quero saber de onde veio, como veio, para onde vai, e etc. Tem uma brincadeira que o pessoal fala, eu quero saber de onde veio a bate-cueca do Batman, e etc., porque senão eu não vou ficar satisfeito e tal. E o Mort Cinder, cara, ele é uma baita obra, mas eu acho que o Mort Cinder e o próprio colecionador também, né, autores diferentes, ideias completamente diferentes, mas eles têm essa característica, né? É uma obra que, cara, é incrível, me prendeu pelo menos do começo ao final, mas se você vai ler a obra querendo aquela explicação tradicional de onde veio, para onde está indo, o que faz e etc., putz, não é ali que você vai achar, né? E eu queria te ouvir um pouquinho, Rodrigo, nesse contexto, de como é que você enxerga o Mort Cinder hoje, o que você ouviu as pessoas que compraram a edição da figura comentando e tal, porque é uma obra que ela diverte pra caramba, mas se o cara tá muito preocupado com isso, ele vai ter um problema ali. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas que falaram para mim, mas, eu queria saber mais de onde ele veio, do que ele fez, de como é que ele... Cara, esquece isso. O negócio é você se divertir e tem muito conteúdo, né? É uma obra também que dá pra gente ler em camadas, né? Com certeza. Bom, Lucas, o Mort Cinder é uma das obras da minha vida, né? Isso eu já falei em várias entrevistas, assim.
Tanto que quando a gente lançou o livro, ele foi o nosso 4º livro, e eu até brinquei aqui muito, assim, olha, a gente já podia fechar a editora, porque lançando Morte Cinder a gente já deu uma super colaboração para esse mercado, assim, porque Morte Cinder é dos grandes quadrinhos da Argentina, não é? Que é uma grande escola reconhecida internacionalmente. Eu acho que talvez seja a melhor obra do Alberto Brecht, ainda que seja muito difícil falar isso, porque o Brecht tem uma obra grande e tudo, mas ele mesmo gostava muito do Morte Cinder, dos resultados que ele teve no Morte Cinder, e o Brecht gostar de uma coisa dele era algo muito, muito difícil, ele quase que odiava basicamente tudo que ele fazia, né? Então, e é um desses livros que me acompanharam a vida inteira, também estudei muito desenho ali, né? Quando a gente conseguiu, então, ver isso que precisava ser lançado, que eu acho que é um pouco a linha da figura, tipo, é muito essa coisa assim, porque o que nos parece essencial e que as pessoas não se deram conta, assim, né? E o Morte Cinder era uma dessas coisas, né? Eu tive várias edições do Morte Cinder, sempre que eu viajava para algum lugar, ia morar uma temporada, eu levava o Morte Cinder comigo, né? Que é realmente uma referência muito forte. E eu acho que isso que você fala, que ela tem várias brechas, assim, eu acho um das coisas mais legais da história, assim, sabe? Porque realmente a gente tem que, de repente, ela nos lembra que tem coisas nessa vida que não tem explicação mesmo, né? E que elas simplesmente são o que são. Acho que o Morte Cinder fala um pouco disso. E esse mistério do personagem só aumenta a aura dele, não é? De onde é que ele veio, do que surgiu, como é que ele se tornou imortal, assim. Agora, no final das contas, também a gente se pergunta, mas importa isso, né? Eu acho que importa muito mais as coisas que ele... essa ferramenta que o Osterheld usava, assim, de ser um personagem que ele é um condutor da história de uma maneira, mas ele deixa muito mais a história e o ambiente e os outros personagens falar do que ele mesmo falar, né? Ele é um filtro por onde tudo passa, assim. Isso era uma coisa que o Osterheld fazia lá desde o início, que já era uma coisa, né, muito nova para os quadrinhos, né? Isso, né? Ele fazia já no final dos anos 50, início dos anos 60, que nem é o Morte Cinder, assim. Artisticamente é um trabalho fenomenal, né? Talvez seja das primeiras vezes, eu não me lembro, pelo menos, de algo antes do Morte Cinder, onde um desenho expressionista tivesse sendo usado para fazer história em quadrinhos, né? Não sei, é uma obra que eu não canso de olhar, estou sempre olhando ainda, até hoje, eu conheço o livro há mais de 30 anos que eu conheço esse livro, e a gente tem um orgulho imenso de ter lançado ele. E com ter lançado ele, ter, inclusive, aberto todo esse interesse pelo quadrinho argentino que surgiu no Brasil, né? O pessoal fala direto, assim, que a gente não foi a primeira editora que lançou o quadrinho argentino no Brasil, não foi, mas o primeiro quadrinho que realmente chamou a atenção e que fez todo o mercado, parece que ia atrás de quadrinho argentino e lançar, inclusive várias outras coisas do Brecht, foi o Morte Cinder. Isso aí nos dá muito orgulho, com certeza. Muito bacana, Rodrigo. E atualmente ele está esgotado, né? Tem planos... mas agora... Não, agora já vai entrar em reimpressão, não é? Inclusive, agora a gente vai começar... não sei quando é que vai a entrevista ao ar, mas se a gente vai começar, ou já deve ter começado, a pré-venda do Perramos, né, que é do Brecht e do Sasturain, que é uma das grandes obras da vida do Brecht. Vai ser o nosso grande livro do Brecht, ele tem mais de 400 páginas, quase 500. Então, agora, para essa pré-venda, a gente já vai também estar fazendo a reimpressão do Morte Cinder. É bom, então, dar um recado para quem está assistindo. Se você está vendo o Morte Cinder aí no Mercenários Livres ali, segura a onda, porque tá caro demais. Espera para comprar da editora Figura, porque certeza. Vai reimprimir, galera. Com certeza. Rodrigo, eu queria te fazer uma última pergunta sobre o Morte Cinder, porque quando eu li, e aí pelo menos foi a sensação que eu tive, que ele tem dois momentos bem distintos, né? A gente tem uma primeira história que ela parece trazer um pouco de contexto, né, para aquele personagem, e, cara, ela tem uns ângulos, né? Tem uns ângulos ali incríveis na história. A história, como você falou, artisticamente, assim, tem uns quadros que você para e você fica admirando pela expressão, pela angulação e tal. Mas ela ainda me parece uma história, do ponto de vista de roteiro, com
algum nível de tradicional, né? Pelo menos até o meados, o final dela não. Mas o andamento dela ali tem um quê, para mim, pelo menos, de mais tradicional. E depois parece que a série dá uma guinada, né? A sensação que eu tenho, pelo menos, é que eles falam, cara, esquece, vamos fazer o que a gente tá afim, vamos brincar com essa obra aqui, vamos realmente viajar pelo tempo com esse personagem, né, no sentido figurado da coisa, e brincar com as possibilidades dele, e aí eu acho que a obra cresce demais. Na tua visão, tem esses dois momentos, é a sensação do leitor, como é que você enxerga isso de uma maneira geral? Não, tem, com certeza tem. A primeira história que você fala, que é o Olhos de Chumbo, né? Inclusive ele é muito maior do que as outras, não é? O Osterheld falou isso em vida, em algumas entrevistas dele, que ele diz que o próprio Mort Cinder era um trabalho que foi feito dentro do meio de uma crise muito forte que ele estava, né? A editora dele tinha acabado, né? A editora do Osterheld, a Fronteira, Editorial Fronteira, tinha acabado, tinha falido, não é? E ele estava tendo assim, que fazer um monte de trabalho ao mesmo tempo, sabe? Escrever para outras histórias, para outras revistas, fazer artigo, enfim. E no meio disso tudo, então, ele disse que ele fazia o Mort Cinder, que tinha sido encomendada pela revista Mysterix, não é? Então, ele fala mesmo que ele não tinha muito tempo de ficar pensando qual é que seria toda a estrutura, assim, que eles meio que foi, ele e o Brett fizeram uma reunião prévia, num lugar até bastante conhecido em Buenos Aires, lá, que é o Palácio de las Papas Fritas, que é um restaurantezinho lá bem conhecido. Falaram rapidamente sobre isso, que vai ser sobre um personagem imortal, tudo, e meio que saíram fazendo, assim, não é? E o Osterheld disse mesmo que era complicado para ele se dedicar. E depois dessa primeira história que foi saindo, assim, eu acho que parece que daí ele, né, parou um tempo para pensar o que ele tinha criado, né? Quem era esse personagem, quais eram as possibilidades que ele dava, e daí ele foi fazendo uma coisa um pouco mais estruturada, que fica naquela coisa, ou brinca, ou vai para uma situação histórica que ele quer explorar, né, que seja, ou brinca em cima de mitos mesmo, de lendas e de coisas assim, né, como, sei lá, viajantes espaciais, né, alienígenas misturados com sarcófagos no Egito e essas doideiras, assim, né? Ou a Torre de Babel, né? Dentro do contexto histórico, como é que era. E daí ele começa realmente a viajar, assim, e as coisas vão se moldando, vão ficando um pouquinho mais estruturadas, não é? Mas eu acho bacana também, uma obra que tu vê que ela está sendo feita, né? Você tem muito essa percepção, assim, de que ela não está assim, tão bem estruturada. Ela vai ter um laboratório ao vivo, quase, ali, em cada página que vai saindo. Eu acho incrível você comentar, eu não sabia dessa história do Palácio de las Papas Fritas, Sim, provavelmente sim. na Avenida Corrientes, né? Uhum. Porque Buenos Aires é engraçado, é uma cidade que transpira boemia e cultura, né? E eu fiquei animado com a história, porque foi um dos lugares que, quando eu era criança, visitei em Buenos Aires. Levou muito tempo para eu voltar como adulto para lá, Sim. mas o Palácio de las Papas Fritas era um daqueles lugares que se tornou mitológico na minha lembrança de criança. Que E quando eu legal. voltei lá, assim, foi aquela coisa catártica. Então, queria fazer só pontuar essa questão, porque é muito bacana, né? Você foi dos vê primeiros lugares paralelo. foi dos primeiros lugares que eu conheci em Buenos Aires também. Antes até de conhecer essa história, foi o Palácio de las Papas Fritas. Né? Muito bom. Bom, show de bola. Alexandre, eu acho que a gente entra agora naquela pergunta tradicional, né, que é já se encaminhando para o nosso fechamento. Rodrigo, vocês lançaram um monte de coisa legal. Eu acho que vocês têm um dos catálogos aí mais diferentes e mais vastos, né, de um monte de editora que está fazendo um trabalho legal. Eu acho que o de vocês realmente se destaca, porque são trabalhos que a gente pega, e quem não está tão dentro desse universo ou de quadrinho europeu ou de quadrinho argentino, a gente se surpreende com um material muito bom, e até parabenizar vocês, cara, por todo o tratamento que vocês dão ao material. É um material muito bem acabado, vocês têm sempre uma parte de extras, de contextualização, que eu acho que ajuda muito na leitura da obra, né? Às vezes a gente entender um pouco mais de como aquela obra foi concebida, onde, eu acho que isso é bem bacana. E aí a gente faz uma pergunta aqui que é sempre muito difícil, né? A gente brinca, fala que é
quase pedi para o pai escolher o filho favorito, mas falando aí para o pessoal que nunca pegou material da figura, né, se você tivesse que indicar uma ou duas obras para ele começar essa jornada do material de vocês, o que você indicaria? Cara, indicaria o Mort Cinder, com certeza, por tudo isso que eu já falei, né? Eu acho que ele dá muito a cara da editora, e eu acho que alguma coisa do Top também, né? Porque talvez o Charasdê, inclusive o Charasdê a gente lançou em 2 volumes, mas agora a gente quer reimprimir e fazer toda a obra num volume integral, não é? Poderia ser o Charasdê também, porque o Top foi nosso cartão de apresentação, eu acho que ele diz muita coisa do que é a figura, né? Legal demais. Eu gostei muito do Tanka, cara. Eu vejo pouca gente falando do Tanka e eu achei o Tanka legal demais. Não, o Tanka vai muito bem também. Foi a segunda obra do Top que a gente lançou. Ele sai muito bem e tem muito bom retorno também. Gosto muito também. A respeito de próximos lançamentos, tem alguma coisa que já pode ser anunciado que ainda não está sendo falado? Planos futuros da figura? Não, a gente já anunciou bastante coisas para o ano que vem, né? Tem essa coleção do Top, que pelo menos uns 3 livros devem sair ano que vem, pelo menos, quem sabe até mais, né? Dos 5. E dos 5, quem sabe pode ampliar até para mais, né? A gente está em algumas negociações com a gente. A gente já anunciou também que vamos publicar uma outra série do Aboli e do Bernet, né, que é uma série de histórias curtas que eles têm, que saíam sem personagem, né, são pequenos contos no ar, assim. Isso aí já foi anunciado também. Nós vamos fazer uma primeira compilação de um autor brasileiro, que é muito pouco conhecido, mas que é um grande mestre do quadrinho mundial, assim. Ele é um cara, inclusive, que era muito adorado pelo próprio Jordi Bernet, foi colega do Brecht, foi colega do Guprat, todos eles eram brothers, assim, e gostavam muito do trabalho do João Mottini, né, que hoje em dia ele é um artista que ele é mais conhecido na Europa e na Argentina do que no Brasil, porque ele trabalhou muitos anos na Argentina com esse pessoal todo que eu falei antes, né? Foi dos grandes capistas e ilustradores da revista Patorocito, que é considerada a grande revista da era de ouro do quadrinho argentino no final dos anos 50, anos 60. Então a gente quer trazer algumas histórias que a gente está compilando do Mottini dessa época, para o pessoal conhecer o trabalho dele, né? O Mottini, eu conheci ele pessoalmente, ele foi um tipo de um mestre para mim, ele vivia em Porto Alegre no final da vida dele, a gente se conheceu, assim, e eu devo muita coisa a ele também. Que mais que a gente já tinha falado? Eu acho que foi por enquanto que a gente anunciou para o ano que vem, são esses primeiros lançamentos. A gente costuma anunciar só as coisas depois que a gente já fechou mesmo, né? Para não dar problemas. Assim. Então, por enquanto, é isso que a gente tem fechado, mas muito em breve devemos ter mais algumas novidades. E as pré-vendas seguem pelo Catarse? Vocês têm planos de continuar usando a plataforma? Sim. Principalmente pelo Catarse. A gente não descarta alguma coisa pela Amazon, principalmente essas reimpressões, tá? Inclusive, eu estou em conversa com a Amazon, porque eu estou tendo alguns problemas técnicos com o site, com a plataforma, na hora de colocar, de credenciar os títulos, assim, né? Está tendo alguns problemas técnicos ali que eu espero conseguir resolver com eles, às vezes não é muito fácil. Mas a gente gosta de fazer essa coisa do Catarse porque a gente sente que é algo mais próximo dos leitores, não é? Porque a gente não gosta também de ficar só na mão, ficar só na mão da Amazon também. A gente espera conseguir, né, diluir um pouco dessa centralização extrema que tem a Amazon, né, com todo respeito ao trabalho deles também, claro que é essencial e a gente não pode ficar fora disso, mas a gente gosta de ter essas campanhas que são mais próximas das pessoas, que a gente conversa, que a gente faz live, que a gente faz sorteio, que as pessoas escolhem as capas com a gente, sabe? A gente acha que é que nem a gente estava falando no início, assim, né? O Lucas comentou que dá essa cara de que a figura é uma editora mais próxima das pessoas, que a gente quer que tenha isso mesmo, a gente curte muito isso também. E última pergunta sobre Catarse, tem algumas campanhas, o pessoal que organiza tem aberto possibilidade de quem quer apoiar, montar um combo próprio e pedir isso por e-mail, e aí a pessoa vai lá e bota, então fala assim, Sim. Tá rolando, vocês estão fazendo esse tipo de coisa também, de acrescentar?
Legal. Sim, faz tempo já. Eu acho que a gente deve ter sido das primeiras que fez isso. É que, sim, a gente faz isso, né? Tipo assim, todo o livro principal da campanha, por exemplo, vai vir Perramos agora, né? Então vai ter vários combos de Perramos com Torpedo, Perramos com Ernie Pike, com Mort Cinder, tudo bem. Mas de repente a pessoa quer esses dois e quer mais um. A gente deixa lá no início, bem no início da descrição da campanha, dizendo, se você quiser outro, você compra aqui primeiro esse que você mais se interessa e nos escreve dizendo, quero adicionar tanto tal livro, e a gente mostra como fazer, tudo isso a gente faz há bastante tempo, sim, e o pessoal usa bastante também, é bem legal, assim, até porque nossos outros livros também estão em promoção nas campanhas do Catarse, né, quase sempre estou com 20% de desconto nessas campanhas, então é uma hora legal também da pessoa não só participar da pré-venda nova, mas também pegar algum livro que já queira há um tempo. Bacana demais. Eu tenho uma última pergunta, se o Lucas não tiver mais nada para perguntar, Lucas. Por que o nome Figura? Eu tenho feito sempre essa pergunta para todo mundo que vem aqui. Cara, mas assim, por algumas questões, assim, algumas até bastante óbvias, assim, como eu falei, desde o início a Figura foi pensada para ser uma editora em que só publicasse coisas que a arte tenha um papel muito importante, né? Então, por isso, por exemplo, que Top foi o primeiro que a gente publicou, porque a arte do Top é uma coisa assim que de racha a pessoa ao meio, né? Então, o nome Figura é um pouco por isso, porque é uma editora de livros de figura, mesmo daquela coisa mais banal assim, do mundo, né? Mais primária, e eu acho que é o meio editorial um pouco que foge dessa coisa do livro de figura, não, a gente assume como um livro de figuras mesmo, né? Sem nenhum demérito, e por figura também é uma expressão muito bacana, né? Tipo, os grandes personagens, né? Personagens interessantes, a gente sempre se refere às pessoas. Que esse cara é uma figura, né? Grande figura aquele fulano. Então, é um nome também que tá muito na boca da gente, assim, para isso, designar alguma pessoa, algum personagem que é legal, que é diferenciado. Assim. Então, por exemplo, isso é muito legal também, porque eu já vi muitas e muitas vezes, assim, até nossa concorrência aí, alguns colegas da concorrência falando assim, fulano não sei o quê, aquele cara é uma figura, e tu diz, olha, tá fazendo propaganda subliminar pra gente. Né? Então, por isso tudo. Eu adoro os e-mails que são sempre, né? Fala, Figura! E aí, Pois Figura? Eu também acho dá ótimo os esse e-mails. mote também. Legal que tu gosta, porque eu às vezes eu fico me perguntando, mas será que o pessoal ainda já não encheu o saco desse negócio de ser chamado de figura? Não, eu acho Teve uma... divertidíssimo. Acho Ótimo. divertidíssimo. Então vamos ficar 30 anos fazendo isso. Ale, acho que para a gente puxar o nosso encerramento aí, agradecer ao Rodrigo a presença dele e agradecer ao trabalho incrível que a Figura vem fazendo no mercado brasileiro. A gente deseja aí todo sucesso para a editora e que venham muitas obras mais, cara. É incrível o trabalho de vocês, fico feliz demais da gente ter esse tipo de curadoria, a gente ter esse tipo de preocupação em trazer obras, como você falou, que são essenciais na tua visão, que a gente não tem aqui no mercado, né? Então é realmente dar a opção e ajudar aí os nossos leitores a saírem do lugar comum, né? A gente sempre brinca, fala, leia o seu gibi de super-herói, é bacana, eu leio também, mas é muito legal a gente ler coisas diferentes, né? E a gente poder pegar um material que realmente agrega valor e que a gente percebe claramente que é acima da média. Então, te agradecer, Rodrigo. Vou dar espaço para você deixar uma última mensagem e a gente passa para ler para ele proceder com o encerramento. Cara, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Alexandre, por esse papo. Assim, a gente sempre gosta muito de falar com o pessoal. E por ver esse reconhecimento de vocês do nosso trabalho. Assim, a gente realmente tenta fazer uma coisa que é de fã para fã, antes de tudo. Não é com qualidade, com respeito que esses grandes autores merecem. Né? Para a gente é um privilégio enorme quando a gente vê uma editora pequena como a nossa ter, por exemplo, nomes como Frank Frazetta, como Hugo Pratt, como Alberto Brecht no catálogo, assim, e tantos outros, né? Alguns deles apresentar para todo um novo público é assim uma coisa que eu digo que nem sonho porque a gente nem sonhava em fazer isso, né? É uma coisa que foi surgindo assim e hoje é uma realidade, né? A gente poder estar trabalhando com todo esse pessoal, assim. E nossa ideia é essa, a Figura, a gente pretende crescer aos pouquinhos, assim, mas sempre de uma maneira que a gente consiga manter uma qualidade, né? Não fique só jogando um monte de livro aí para fazer pré-venda e para, enfim, tocar uma máquina. Não.
é um cuidado quase artesanal mesmo, assim, de trazer coisas de qualidade que, a nosso ver, são essenciais e que a gente está vendo. A gente quer trazer, daqui a pouco, autores contemporâneos também que estejam trabalhando ainda em coisas que dialoguem com, né, com nosso momento, assim. Por enquanto, a gente está numa linha um pouquinho mais histórica, coisas que passaram, né, que são ainda muito interessantes, enfim. Mas daqui a pouquinho a gente também vai estar colocando coisas assim de mais de produção atual mesmo. E legal, muito obrigado realmente por esse espaço. A gente agradece mais uma vez ao Rodrigo, dá parabéns aí aos 5 anos da editora Figura, que estão aí completando agora em 2021, né? E mais uma vez, deixa aí aberto o espaço, a casa vai estar sempre aberta a você e à editora Figura. Para a gente foi um prazer bater esse papo. E também não posso deixar de agradecer a você que está em casa, assistindo ou escutando o nosso podcast. Obrigado pela sua audiência e ficar com a gente até agora. Não esquece, se estiver no YouTube, de conferir também os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!